Olá, boa tarde. Tudo bom, gente? Então, antes de mais nada, queria agradecer mais uma vez ao Cláudio e à Patrícia pelo convite para estar aqui hoje, né? Para quem já me conhece, deve estar achando um pouco surpreendente eu estar aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Udine Taus e normalmente nas palestras e nos eventos do Círculo eu estou aqui para falar de mitologia grega, mas hoje eu estou aceitando o convite do Cláudio e do Círculo de Brigantia para falar um pouquinho da história dos ciganos na Itália, né? E uma das coisas que me motivou a aceitar esse convite, porque no início eu fiquei um pouco assim, uau, nunca falei de cigano, não é uma coisa que eu falo nem no meu trabalho normalmente, né? Porque fica um pouco fora do, do plano geral quando a gente fala, quando eu dou aula de italiano, né? Todo mundo sabe, né? Eu sou professora de italiano também. Mas eu achei interessante poder pesquisar um pouquinho, né, sobre a cultura e a presença dos ciganos na Itália. Então, antes de começar, vou fazer só dois esclarecimentos. A Itália só se torna um país centralizado, né, chamado Itália, né, a partir de 1871 com a unificação italiana. Até então, né, desde a queda do Império Romano até 1871, a gente tem o território italiano dividido entre vários reinos, cidades, estados e repúblicas. A gente tem as 4 repúblicas marinárias, uma delas é a Sereníssima, que é a República de Veneza, né? Tem a mais antiga república do mundo, que é a República de San Marino, fundada em 1204, né? Mas a Itália, como país, passa a existir, como reino, passa a existir a partir de 1871 e como república só a partir de 1946, com o final da Segunda Guerra Mundial, né? E a gente tem duas palavras em italiano que significam cigano, né? Zingaro, que é a mais comum, a mais que você vai ouvir mais usualmente, e a palavra cigano, que também se encontra no território italiano, mas não é tão popular quanto a outra. Existe uma outra palavra, né, gitano, que provavelmente vem do espanhol, porque ela normalmente se refere aos ciganos de origem espanhola. Tá? E quando é que esses ciganos chegam na Itália? E como? Da onde? Então, as primeiras referências que a gente vai ter, né, dizem que os ciganos chegam entre o século XIV e o século XV, né, que é quando a Itália está começando, né, saindo do pré-renascimento, já quase no auge do renascimento, com todos aqueles pintores, Leonardo da Vinci e tal, parará, todo mundo ali. Dante já escreveu a Divina Comédia, já foi exilado de Firenze, já morreu. Boccaccio também, já tinha escrito Decameron. Mas, né, a gente ainda tem alguns autores que fazem referência a esses primeiros ciganos. E alguns deles, né, alguns dos ciganos, né, já trazendo artistas e expressões artísticas, como pintores, escritores, poetas, né? E antes disso, né, na Itália meridional, ou seja, na Itália do Sul, já existe uma referência aos tigani, né, que a gente pode associar aos ciganos, né, ao cigano, pelo menos, né, em 1262, ou seja, até antes dessa grande chegada dos ciganos na Itália, né. O início não foi muito confortável, porque a gente sabe que os ciganos sofreram perseguições e não eram exatamente muito bem vistos, né? Não só na Europa, mas também no início na Itália era muito complicado, né? E apesar deles por um período, manterem essa vida nômade, a partir de meados de 1400 começam a surgir medidas repressivas, né, para cercear a movimentação dos ciganos nos territórios italianos. Na Europa em geral e na Itália, a primeira delas é justamente em Veneza, que era uma porta de entrada para quem vinha do leste europeu, né, em 1463. Né.
o que a gente sabe, o que a gente nota é que, como em todos os países que eles passaram, eles deixaram algumas marcas, né? E deixam até hoje, né? Existe uma influência grande dos ciganos na música italiana. A gente tem cantores italianos que clamam uma origem cigana e a presença dos ciganos na música também, né? Mas não foi exatamente um mar de rosas, né? Eles se dividiram pelo território italiano, muitos ficando pelo norte da Itália, né? Existe um grupo chamado Sinti, que se localizou no norte da Itália, era um grupo nômade, né? E que acabou ficando entre o norte e o centro da Itália, né? Outro grupo grande que chegou foram os Rom, né? E eles vêm em 3 grupos grandes, né? Um chamado Lovari, que são criadores de cavalos. Aqui uma curiosidade, a palavra le, com essa pronúncia esquisita mesmo, em húngaro quer dizer cavalo, então Lovari, eu tô fazendo o acento pelo pouco que eu sei de húngaro, tá, gente? Perdoa aí, né? Me dá a ideia de que eles teriam vindo do lado ali, se não de origem húngara, mas pelo menos passando pela Hungria, né? Depois a gente tem o Harvati, que é um grupo que vai chegando aos poucos, mas que chega com força a partir da Segunda Guerra Mundial. Abriu parêntese aqui, os ciganos foram um dos grupos mais perseguidos durante o nazismo na Europa, no centro-Europa, e eles acabaram se espalhando pelas outras regiões europeias justamente para, né, não serem aprisionados, não serem executados, né? E a partir dos anos 70 dos anos 60, a gente tem a chegada dos Rudari, que são ciganos de origem romena, né? Existem ainda os Caminanti, que eu não achei grandes referências, mas Caminanti em italiano quer dizer andarilho, aquele que caminha. Então eu acredito que também sejam grupos nômades que, né, não têm lugar fixo, vivem nos acampamentos em várias partes da Itália, provavelmente norte e centro, né? Os Rom se dividem ainda em grupos que acabam sendo nomeados pelas regiões onde eles se instalaram, né? Porque depois de um período eles acabam se fixando não só pela necessidade de encontrar um trabalho, porque os trabalhos que eles exerciam na Idade Média acabam desaparecendo com a industrialização e com a globalização, e com a necessidade das crianças estarem na escola, porque na Itália existe o obbligo scolastico, que é a obrigação das crianças frequentarem a escola durante um período determinado, né? Então, dos grupos maiores que eu encontrei, são aqueles que se fixaram no Abruzzo e no Molise, que são regiões do centro para o sul da Itália, que dão no Mar Adriático. Então, no Abruzzo chegaram muitos grupos da Albânia, da Iugoslávia, né? Então, todos esses, né, grupos, não só de ciganos, mas extracomunitários, que vieram, né, pelo Adriático, acabam se fixando nessas 2 regiões, né? A gente vai ter uma presença grande em Nápoles também e em várias outras regiões. E eles vão acabar tendo os nomes, né, das regiões onde eles... Então a gente vai ter Rom Calabresi, Rom Cilentini, Rom Sardi, Siciliani e Corsi. A gente vai sentir uma influência da presença cigana na música popular, tipo, nas tarantelas, na pizzica, né? Nesses lugares onde eles se fixaram. Como língua, os ciganos obviamente falam a língua do país onde eles se instalam, então falam italiano, mas eles trazem não só a língua do país da onde aquela comunidade, né, veio, da onde ela imigrou, mas também a língua romani, né? E a diferença de outras minorias linguísticas que a gente tem presentes na Itália, a língua romani não é tutelada pelo governo, né? A gente tem 5 regiões na Itália que têm uma tutela speciale, são regiões que têm um outro tipo de ordenação, em que se protege a língua
e, e as etnias, né? Um exemplo disso é o sardo, que é tratado como língua ao par do italiano, né? É reconhecida como língua europeia ao par do italiano, né? Então, para acertar um pouquinho isso, a gente pode dizer que a gente tem algumas grandes origens dos ciganos que chegam na Itália, né? A maior parte vindo do Oriente, do Império Bizantino, nessa época do século XIV e XV, né? Depois a gente tem uma grande entrada, né, na Segunda Guerra Mundial, a partir da Segunda Guerra Mundial, né, com as guerras de independência da antiga Iugoslávia, né, a Guerra do Kosovo, e a Guerra da Bósnia com a Sérvia, né? Uma grande população de ciganos dessas regiões acabou vindo para a Itália, e são desses grupos que vêm dos Balcãs, né, que trazem, curiosamente, né, uma influência oriental muito forte também, que vai se manifestar, inclusive, na religião, né? E a partir dos anos 60, a gente tem os ciganos que vêm da Romênia, né? E falam, obviamente, romeno, romani e italiano, né? Aliás, a presença da Romênia tem uma grande população romena na Itália também, sem ser dos ciganos, né? Eu achei curioso a gente, né, levar em conta que hoje os ciganos representam 0,23% da população na Itália, né? E só de 2 a 3% dessa população presente ainda é nômade, né? A maioria, mais ou menos uns 60% dessa população, seja né, de qualquer um deles, dos sedentários ou dos nômades, é formada por jovens, né, abaixo de 18 anos e crianças, né? Como eu já falei, a maior parte deles já está integrada e fixada, né? E eu achei um dado interessante também sobre a religião deles, né? Que normalmente o cigano segue a religião do país. Pelo menos foi o que eu encontrei no site, tá, gente? Não. Eu estou reproduzindo aqui o que eu achei lá. Então, que eles seguiriam a religião, adotariam a religião oficial do país, né? Então, na Itália, a gente encontraria um grupo grande, né, de ciganos católicos, mas esses que vieram de outras regiões, né, das regiões do Oriente, né, principalmente ali dos Balcãs, Macedônia, Bósnia, né, que são países que que sofreram uma influência islâmica muito forte. Você tem ciganos de religião islâmica ortodoxos, né, ou seja, cristãos ortodoxos, e também evangélicos, né? E eu não anotei, me desculpem, mas quem quiser a informação eu posso depois separar e deixar. Existem alguns grupos musicais italianos, né? Alguns grupos e alguns cantores italianos que têm uma forte influência cigana, como o Piero Pelù, né? Que é do Litfiba, se não me engano, que tem músicas, né, em que ele fala da influência cigana. A gente tem influência cigana também na literatura, né? Existe um documento em que você tem se não me engano, é uma peça teatral bem antiguinha, né? Em que existe uma fala escrita em romani. E, obviamente, né, essa troca cultural existe e a gente não tem como evitar, não tem como negar, né? E é muito legal. Então, mais uma vez, eu queria agradecer ao Cláudio e à Patrícia pelo convite e pela oportunidade dessa pesquisa, de poder falar um pouquinho, né, da Itália, que né, enfim, meu material de trabalho, além da minha origem, né, de que eu sou de família italiana, mas foi muito legal fazer essa pesquisa e encontrar esses dados. Tá bem resumidinho, né, gente? Então, quem quiser procurar, depois é só me procurar, né? Me manda uma mensagem, deixa uma mensagem ali na página do Círculo, porque existem algumas entidades que tutelam Desculpa o uso da palavra tutela, mas que é a palavra italiana, né?
que reúnem o material sobre a cultura cigana, sobre a chegada dos ciganos, né? Faz uma série de referências e que tenta preservar essa cultura, as influências culturais que eles trazem dos países de onde vêm, o modo de viver, religião e tal. Então, quem tiver interessado, eu posso passar depois os nomes. Está em italiano, mas de repente tem até como encontrar em português também, tá bom? Muito obrigado, Cláudio, Patrícia, ao Círculo de Brigantia, mais uma vez, pelo convite e até a próxima.